Primeiro, qual que é o grande segredo do conteúdo, galera? Isso aqui é o fundamento. Se você entender esse fundamento aqui, você tá de boa. Você precisa ser relevante. Tá? Esse é o grande segredo. Então assim, ó, frasezinha do Freud, frasezinha do Jung, frasezinha do coach, sei lá o que, não é interessante. Ou melhor, não é relevante. Publicações com a sua abordagem, explicando termos técnicos da sua abordagem, etc., não é relevante. Tá? O que é relevante? Relevante é aquilo que o teu cliente consome e que resolve um problema dele ou deixa ele um passo mais perto de resolver o problema dele. Sempre que você for construir um conteúdo, você vai pensar o seguinte: esse conteúdo, ele está resolvendo um problema de um cliente? Ele está deixando o meu cliente mais perto de resolver o problema dele? Ou é só um conteúdo para cumprir tabela, porque me disseram que eu tenho que postar todo dia, então eu vou colocar isso aqui para cumprir tabela? Se o teu conteúdo ele está sendo construído para cumprir tabela, baseado em frasezinha, motivacional, ou conteúdo frio, conteúdo sem vida, feito lá no chat GPT e etc., só porque disseram para você que você tem que produzir conteúdo todo dia, reestrutura seu negócio, porque você só tá no loop de produção de conteúdo, passa o mês inteiro e não vende nada, provavelmente tá assim. Então reveja, o que você precisa fazer? Você precisa construir conteúdo relevante, conteúdo que vai fazer a tua audiência se mexer. E a gente é muito hipócrita nisso, né? Porque quando a gente entra no YouTube para encontrar conteúdo, a gente quer aquelas pessoas que entregam conteúdo rápido, né? Eu tenho certeza que só aquela introduçãozinha que eu fiz ali, vai ter gente que vai pular aquela parte, vai ter gente que vai falar que eu enrolo, só por conta daquela introduçãozinha pequenininha. Quando bater o olho nesse vídeo, provavelmente esse vídeo talvez tenha mais de 10 minutos, talvez, não sei. A pessoa vai bater o olho e vai falar: nossa, 10 minutos, por que não podia ser mais rápido, por que não ia mais direto ao ponto e etc. Então assim, quando é a gente quer uma coisa que seja rápida. Quando é a gente quer uma coisa que vai direto ao ponto, uma coisa que resolva nosso problema. Você tá aqui porque você quer que eu resolva seu problema de conteúdo, mas pro seu cliente não. Pro seu cliente você quer entregar frasezinha, você quer entregar postzinho de bom dia, você quer entregar a sua rotina, você quer entregar aqueles posts merda, né, que todo mundo fala que você tem que fazer. E até esses posts que eu vou te ensinar aqui agora, né, eles funcionam, são posts que eu uso, mas se você fizer eles de qualquer maneira, eles também vão ser postzinhos merdas. E é por isso que eu volto, alunos do CPT. Essa lista aqui é boa, mas se você tem acesso ao CPT, faz do jeito que eu ensino lá dentro, tá bom? Porque senão você vai cair na mesmice que todo mundo faz, beleza? Então, resumo: seja relevante, do mesmo jeito que você quer que as pessoas sejam relevantes para você, né? Você quer que eu entregue um bom conteúdo aqui para você, entregue um bom conteúdo para tua audiência, tá bom? Então vamos lá, eu separei aqui 6 tipos de conteúdos que você pode colocar e que vão fazer você vender mais, tá bom? Primeiro tipo de conteúdo é o curiosidade. É um conteúdo que ele vai trazer uma curiosidade para tua audiência. Aí eu separei um conteúdo aqui que a gente já fez, que eu já rodei campanha com esse tema, né? Você sabia que a ansiedade vem salvando a sua vida desde que você nasceu? Então é uma curiosidade, todo mundo trata a ansiedade como uma inimiga, como se ela fosse a vilã da história, mas se não fosse a tua ansiedade, você faria um monte de cagada na tua vida. A tua ansiedade te salva, né? A ansiedade vai gerar um medo ali, que vai fazer com que você não seja atropelado, que vai fazer com que você não pule de um prédio, que vai fazer com que você não faça cagadas, né? Então o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo um outro lado da ansiedade, né? Uma curiosidade sobre a ansiedade. E aí no texto eu escrevo, né? Eu explico no texto, no vídeo, eu explico por que a ansiedade, na verdade, ela é uma amiga, né? E não uma inimiga. Então isso é uma curiosidade, poderia ser outra, né? Quais são as curiosidades do seu nicho, né? Quais são as coisas do seu nicho que o pessoal não sabe, que você poderia estar trazendo para eles, né? O segundo tipo de conteúdo, esse aqui é muito legal, né? Porque ele é um pouco prático, né? E a gente gosta de coisas práticas, de coisas que a gente pode colocar a mão e fazer, tá? Então são os como fazer,
né? Então, pega no teu conteúdo, no seu nicho, faz uma lista de coisas que você pode ensinar para a tua audiência, coisas práticas que ela possa executar, né? Então aqui tem como desarmar uma crise de ansiedade assim que ela der os primeiros sinais. Qual que é o conteúdo dessa headline, né? Qual que é o conteúdo que vai vir depois dessa frase? Provavelmente um conteúdo onde a pessoa vai explicar, as crises de ansiedade, os sinais da crise de ansiedade é X, tá. Quando esses sinais começarem a aparecer, faça isso. É um como fazer. Para a pessoa que sofre de ansiedade, isso é muito relevante, cara. É muito relevante isso aqui para ela. Então, como fazer? Além do como fazer, é legal você ensinar também o que não fazer, né? Lembra que eu falei aqui no comecinho, né? Eu não recomendo que você comece a produzir conteúdo feito louco, produzindo conteúdo todo dia antes de estar fazendo de pelo menos 5K com terapia, né? Porque eu tenho as minhas premissas para isso, né? Eu não quero entrar nisso nesse vídeo, mas tem as premissas, tem a argumentação para isso, tá? É o que não fazer. Então, assim, também não recomendo que você contrate um social media para fazer o conteúdo por você. Também não recomendo que você use o chat GPT para produzir conteúdo para você. Você pode usar o chat GPT para gerar ideias, etc. Mas fazer o conteúdo por você, não. Também não recomendo que você se preocupe com paleta de cor e organizar o seu Instagram, né? Se preocupa com a qualidade do conteúdo. Então, eu estou dizendo aqui o que não fazer. Tá? Vou dar um exemplo aqui agora do nicho de ansiedade, né? Então, ali eu disse como desarmar uma crise de ansiedade, que eu vou dizer, o que você não deve fazer quando você percebe que você vai ter uma crise de ansiedade. Então, você percebeu que está vindo uma crise, o que você não pode fazer? Não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Isso é relevante para a audiência? Isso é muito relevante para a audiência. Vai fazer com que ela não cometa erros, tá? Então, isso é muito bom. Terceiro tipo de conteúdo, história. Cara, a gente se conecta muito com história. História e tá na modinha, né? Falar de storytelling, etc e tal. Todo mundo fala sobre isso. Então, história é fundamental. Tem que ter história na tua produção de conteúdo, cara. Se não tem história, tu tá vacilando muito. Tem que ter história. E que história que vai ter que ter? Tem que ter história sua, né? Coisas do seu dia a dia. Você sempre vai relacionando com o seu conteúdo, né? Você nunca vai fazer isso de maneira solta. Você sempre vai voltando pro teu conteúdo. Mas tem que ter história sua. Tem que ter história de cliente seu. Você pode ter histórias fictícias, né? Histórias que você cria ali, que todo mundo sabe que é uma história fictícia, mas que usa para representar alguma coisa, uma metáfora, né? Você pode pegar histórias de situações que estão acontecendo no dia a dia, né? As notícias e tal, e trazer para o teu conteúdo, né? Então, história tem que estar aí na tua produção. Lista de dicas, né? Então, 5 dicas para controlar a ansiedade, por exemplo, né? 5 dicas para, 5 dicas, tá bom? Enfim, é conteúdo clichêzão, tá? Isso aqui, tem um jeito de fazer isso aqui muito interessante, obviamente não vou ensinar aqui. Sim, eu deixo as melhores coisas para quem é aluno do CPT, obviamente, pode ficar bravo, pode fazer o que quiser, mas obviamente eu vou deixar as melhores coisas para quem é aluno do CPT. Mas tem um jeito de deixar essas 5 dicas aqui muito boas, né? Porque não só de 5 dicas, mas qualquer conteúdo que você der de dicas. Porque esse tipo de conteúdo é muito clichê, né? Quantas pessoas tu bate o olho e não tem lá 10 dicas pra não sei o que, 5 dicas pra não sei o que, 6 dicas pra vou te dar uma dica de bônus ainda, a 7ª, sei lá. Enfim, então esse tipo de conteúdo é muito clichê. Então como é que você faz para deixar esse conteúdo mais interessante ainda? Tem um jeitinho, tá? Mas só para aluno do CPT. Sim, sou desses. E o último é depoimentos, né? Tá aí outra coisa que não pode faltar. Então, os teus clientes falando de você, tá bom? Depoimentos. Então, esses são os tipos de conteúdo que vão atrair mais paciente para você, né? São conteúdos que são relevantes para sua audiência, que vai fazer a tua audiência se interessar por você, querer te seguir, querer te ouvir mais. E, naturalmente, quando elas precisarem de um profissional como você, eles vão atrás de você, tá? Então, o conteúdo é curiosidade, conteúdos com como fazer, conteúdos com o que não fazer, conteúdos com história, com lista de dicas e depoimentos, beleza? Se você fizer esses conteúdos, as pessoas vão engajar mais com você e naturalmente ao longo do tempo você vai ter mais venda, tá? E uma diquinha extra,
taca tráfego aqui, investe dinheiro aqui, tá? Não fica contando com orgânico, não. Você vai levar um tempão desnecessário para fazer uma coisa que você poderia fazer mais rápido. Então, investe dinheiro em tráfego pago, tá? E eu nem sou gestor de tráfego pago, não. Eu sou copywriter, tá? Meu trabalho é escrever texto e fazer as pessoas se interessarem pelo seu trabalho. Esse é o meu negócio. Só que eu sei que não adianta ter uma copy excelente, ter um conteúdo excelente se ninguém vê, tá? Então, taca tráfego, beleza? Vai encurtar o teu caminho. Falou!